No capítulo 14 de Mateus, o evangelista narra uma história que eu vou dizer de tirar o fôlego. Jesus vem andando sobre as águas. Você conhece essa história? Então fica aqui comigo para você conhecer. Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Loading e hoje nós vamos tratar do texto de Jesus andando sobre as águas. É importante nós mencionarmos que esse fato foi relatado por 3 evangelistas. Obviamente, Mateus, no capítulo 14, de 22 a 33, que é justamente o texto que nós vamos tratar hoje. Marcos, no capítulo 5, de 45 a 52. E também o evangelista João, no capítulo 6, no versículo 16 a 21. Ambos esses 3 evangelistas tratam esse episódio ao qual Jesus vem andando sobre as águas. Agora, eu escolhi o Evangelho de Mateus porque o Evangelho de Mateus tem muitas peculiaridades, tem detalhes a mais. Inclusive, o diálogo ali de Pedro em meio à tempestade com Jesus, apenas Mateus relata este momento. Bom, então vamos agora olhar versículo por versículo e vamos entender o que ocorreu ali em Mateus 14. Tudo bem? Então, Mateus 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. O Evangelho de Mateus, capítulo 14, ele inicia relatando a morte de João Batista, aonde os discípulos de João Batista vão até Jesus e relata a morte do seu mestre, no caso João Batista. Diante disso, Jesus adota a posição de ir para um lugar deserto, ir para outro lugar. Porque o homem de Deus, minha gente, às vezes ele também precisa agir de estratégia. Nem sempre estar à vista é bom para nós. Às vezes Deus também nos esconde. Não vamos esquecer o que aconteceu com o profeta Elias, que entrou dentro de uma caverna. E aqui Jesus, ele recua. Ele vai para um lugar deserto. Mas a missão não para por aí. Porque conta-se que ele vai de barco. Mas enquanto isso, uma grande multidão foi seguindo Jesus. Olha que coisa linda. Porque depois desse episódio da morte de João Batista, nós adentramos ainda dentro do capítulo 14 a multiplicação de pães, que é justamente para essa multidão de pessoas que vieram seguindo Jesus, que Jesus opera a multiplicação de pães. E ali, de uma forma muito bonita, Jesus convida os próprios discípulos a dar de comer para aquele povo. E ele pergunta o que os discípulos têm, mas o que vocês têm? Eles vão dizer que 5 pães e 2 peixinhos. Isso é muito importante, porque muitas vezes o Senhor é quem nos pergunta o que nós temos para dar para os nossos irmãos. E se nós olharmos, nós temos para dar, nós temos provisão para abençoar o nosso irmão. Muitas vezes é uma questão que nós não queremos abençoar. O interessante é que Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, mas no final termina dizendo que mais de 5.000 homens comeram, sem contar mulheres e crianças. Ou seja, é melhor você começar com pouco e terminar com muito, que vai dizer a palavra que sobrou 12 cestos cheios de pães. Ou seja, é melhor você começar com pouco, com Cristo, e terminar com muito, do que segurar o seu pouco e aquele pouco não dar para absolutamente nada. Porque, como vai dizer o próprio Evangelho de Mateus, o próprio Cristo nos ensinou a orar a Deus dizendo Pai Nosso. Mas à medida que nós oramos Pai Nosso, repare que ele diz que o pão também é nosso. Não tem como você dizer que você tem um Pai que é nosso e dizer que o pão é só seu. Não, à medida que você diz que o Pai é nosso, o pão também é nosso. Logo, a responsabilidade de prover na vida do outro também é nossa. Por isso que Jesus disse, o que vós tendes? E aí Jesus pega os pães, dá graça e acontece aquela grande multiplicação. Mas tem um detalhe importante, que antes disso, no versículo 15 do capítulo 14, vai dizer, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar é deserto, e a hora já é avançada, despede a multidão.
E aí eu fiquei prestando atenção, porque naquele momento, antes da multiplicação de pães, os discípulos estavam falando para Jesus despedir o povo. Como que dissesse, olha, você já curou, você já pregou, não tem mais nada para dizer, para falar para esse povo, despede eles, porque está ficando tarde, eles têm que se alimentar, e nós não temos para dar. Mas veja que agora, no versículo 22, Jesus agora ordena que os discípulos entrem no barco, enquanto Jesus despede a multidão. Olha que coisa interessante. Então, faz uma coisa, pega o barco, vai para outro lado, enquanto isso eu vou despedir o povo. Meus irmãos, acompanha aqui comigo. Jesus acabou de fazer uma grande multiplicação de pães. Acabei aqui de dizer, no versículo 21, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Meus irmãos, pensa um ministério grandioso, era o ministério de Jesus. Jesus foi de barco, quando ele chega naquela região deserta, o povo já estava lá esperando ele. Agora, o que seguia Jesus? O que seguia Jesus? Fama. Tanto que o primeiro versículo do capítulo 14 vai dizer, naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Então a fama de Jesus estava crescendo muito. Quem não queria fazer parte do ministério de Jesus naquela época? Mas agora Jesus faz algo diferente. Jesus convida os discípulos a saírem do meio da multidão. Convida eles agora a ir para outra margem. Ir agora para outro lado. Sabe? Não se acostumar ali com a popularidade, não se acostumar ali com o calor das pessoas. E eu já quero liberar algo sobre a tua vida. É tempo de ir para outra margem. Talvez você está vivendo, sim, o melhor momento do teu ministério. Talvez você está vivendo o melhor momento de manifestação de milagres, de muitas pessoas ali ao redor. Mas eu preciso dizer para você, você não foi chamado para ficar estacionado em um lugar. É tempo de ir para outra margem. Discípulo é aquele que vai. É aquele que vai e faz discípulos. Esse é o nosso chamado. É evangelizar. Então, discípulos, faz uma coisa. Pega o seu barquinho, vai para o outro lado, enquanto aqui eu vou ficar despedindo a multidão. Agora está muito interessante. E logo ordenou. Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco. Meu irmão, para você ordenar alguém, é porque essa pessoa não quer fazer. E muitas vezes Jesus precisa fazer isso conosco. Nos ordenar, falar, vai. Agora é hora de você ir. Se o evangelista utilizou a escrita ordenou, é porque os discípulos não queriam ir. Amém? Versículo 22. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada já à tarde, estava ali só. Então vamos entender. Jesus fala para os discípulos entrarem no barco e ir para a outra margem. Tá bom? O que seria essa outra margem? É o outro lado do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, que aliás não é mar, tá bom? É que os discípulos, o povo naquela época, via aquela imensidão, aquela quantidade de água, mas não conseguiam mensurar. Então eles diziam que era o mar, mas não era, porque ali era de água doce. É fato que ali, o mar da Galileia, né, ou o lago de Genezaré, ele fica no meio de regiões montanhosas. E acontece fenômenos ali de o ar quente, né? O ar quente, ele encontrar o ar muito frio, úmido ali no próprio lago. E ali acontecer, sim, tempestades. E as ondas chegarem até 3 metros. Então imagina, Jesus manda eles irem, mas enquanto isso Jesus está no monte fazendo as suas orações. Detalhe que eles foram já à tarde. E Jesus está no sol. Agora vai dizer uma coisa. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Meu irmão, olha que coisa linda. No momento que eles estão no centro da vontade de Jesus, no momento que eles estão no centro da obediência de Jesus, o que acontece? Vem uma tempestade. E aí eu fico aqui me pensando, eu já vi pessoas passarem dificuldades, tempestades, por serem desobedientes. É o caso de Jonas, né? Certa vez, Jonas recebe a ordem do Senhor de ir até a cidade de Nínive para anunciar, porém ele paga uma passagem para ir numa direção contrária. E aí acontece tudo ali que aconteceu, né? A ponto de Jonas ser lançado ao mar, e aí o Senhor inaugurar o primeiro submarino
que foi um peixe, né? Muitos irmãos dizem que é baleia, mas o texto não está escrito baleia, tá? É um grande peixe que engoliu a Jonas ali. Ou seja, eu já vi pessoas passar por tempestades porque desobedeceram a Deus. Agora, alguém passar por tempestade porque obedeceu a Deus, pensa aí comigo, meu irmão. Às vezes você pode estar dizendo assim, meu Deus, por que eu estou passando por determinada situação? Se eu sou tão obediente, se eu oro, se eu jejuo, se eu procuro fazer o máximo que Cristo fez, por que eu estou passando por dificuldade? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. O fato de você ser homem de Deus e obediente a Deus não vai te privar de passar por tempestades. Primeira coisa que nós temos que pensar aqui. Primeira coisa, o fato de sermos obedientes a Deus não quer dizer que não vamos passar dificuldades. Olha aí, foi à tarde que eles foram ao mar, mas quando eles estavam no meio, começou as ondas, porque é assim, meu irmão, no meio da nossa caminhada, no meio da nossa obediência a Deus, vai ter onda, vai ter vento contrário. Se coloque para fazer algo para o Senhor, se coloque que seja fazer um devocional, se coloque na missão de evangelizar alguém, vai ter vento contrário, vai ter resistência. Ao mesmo tempo que as dificuldades vão sendo resistência para nós suportarmos coisas maiores lá na frente, existe um mundo ao nosso redor que nos resiste. Que existe um mundo que resiste para não ouvir a palavra do Senhor. É fato. E olha, e o que é mais interessante, ali estava Pedro, que logo mais ele vai entrar aqui, né, na história. E veja, Pedro, que era pescador, estava acostumado com o mar, estava acostumado com o vento, com tempestade. Até sobre a vida dele veio tempestade. Até sobre a vida dele veio tempestade. Mas preciso dizer algo: não existe tempestade na nossa vida que não esteja no controle do nosso Deus. Eita glória, é forte, hein? Pega isso daí, meu irmão. Não existe tempestade. Pode nos assustar, mas não assusta o Senhor. Pode nos desestabilizar, mas nunca vai desestabilizar o Senhor, porque todas as coisas estão no controle do Senhor. Erga os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor, meu irmão. Eita glória, cutuca o irmão que está aí do seu lado, tiver alguém, fala para ele, olha, o teu socorro vem do Senhor. Coisa linda, hein? Olha aí, e o barco já estava no meio do mar. É no meio da missão que tem vento contrário. É no meio da dificuldade que tem vento contrário. Meu irmão, se você está passando por dificuldade, servindo a Deus, é porque você está no meio da missão. E aí, isso é um dado muito importante. Quando você está no meio da missão e vem a tempestade, o que você faz? Você volta para trás? O que você faz, meu irmão? Retrocede? Você está no meio do mar. Tem situações, meu irmão, que é só Deus para nos dar livramento. Vento contrário, barco rodando, porque, né? Os outros evangelistas vão dizer que eles começaram a remar, mas o vento era contrário. Se você está no vento contrário, o barco não consegue estabilizar, ele começa a rodar. E aí, vai voltar para trás? Mas calma, o Senhor está chegando. Aleluia. Versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Meu Deus, coisa linda, olha gente. Meu Deus, é Jesus que foi até eles. Olha que lindo, gente. Mas à quarta vigília da noite. Meu irmão, no versículo 23, vai dizer que chegada já à tarde, o barco já estava sendo açoitado pelo vento, no meio do mar. Mas vai dizer que Jesus chegou só na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite é o horário das 3 às 5 da manhã. Meu irmão, agora pense numa tempestade que parecia que não ia ter fim. Imagina, a sua tempestade começa na parte da tarde, no meio do mar, e Jesus só chega entre as 3 da manhã e 5 da manhã. Meu Deus, pensa o apuro que os discípulos estavam passando. Mas posso dizer algo, com toda certeza, não demorou, chegou na hora certa. As coisas do Senhor chegam na nossa vida no momento certo, meu irmão. Parece que não vai ter fim, mas Jesus está chegando. E aí o que é lindo, Jesus vem até eles, para eles, no versículo 25, caminhando por cima do mar. Meu irmão, eu bem sei que Moisés passou, feriu o mar vermelho e passou a pé enxuto. Meus irmãos, eu sei que Josué passou pelo rio Jordão a pé enxuto. Mas meu irmão,
Só Jesus, ô glória, andou sobre as águas. Só Jesus andou sobre as águas, meus irmãos. E aquilo dali foi tão espantoso, eles nunca tinham visto aquilo, porque eles ouviram falar que Moisés havia passado a pé enxuto, que Josué havia passado a pé enxuto, mas eles nunca tinham visto aquela cena, o mestre deles vindo, meus irmãos, no meio da tempestade para salvar eles, tal como faz o pastor, que deixa suas 99 ovelhas num aprisco, que vai atrás daquela que se desgarrou. Mais uma vez Jesus vai atrás. Eita, que coisa linda. E no versículo 26, os discípulos vendo caminhar sobre o mar. Meu irmão, eles viram Jesus dar passos. Não foi levitar, não, foi caminhar sobre o mar. Assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Que coisa, né? E como pode alguém que estava convivendo com Jesus mais ou menos 3 anos, dentro do tempo de vida pública de Jesus, se assustar com a presença dele, né? Às vezes Jesus faz coisa na nossa vida que nós ficamos assustados, que a gente não consegue nem explicar. Só pode ser um fantasma. Isso não, meu irmão, não é fantasma, não, é poder de Deus, é graça de Deus. Eita! Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus irmãos, eu disse para vocês que esse episódio ele é narrado no Evangelho de Mateus, que é esse que nós estamos meditando, Marcos e João. João, ele é bem enxuto, né? Ele é bem resumido no seu relato. Marcos conta alguns detalhes, mas apenas Mateus vai narrar esse diálogo aí que acontece com Pedro, que inicia agora, a partir do versículo 27. Mas em todos os relatos, tanto em Mateus, Marcos e João, a informação, o que Jesus disse, repete. Sou eu, não temais. Ainda em Mateus tem o bônus do tem de bom ânimo. Sou eu, não temais. Eu falei, não é coincidência, porque as coisas do Senhor nunca é coincidência na nossa vida. E eu fui pesquisar e eu descobri que a expressão não temais apenas, ela se repete na Bíblia 366 vezes. Aí eu pensei, o ano tem 365 dias. Porém, de 4 em 4 anos acontece um ano bissexto. Eu anotei aqui, um ano bissexto. De 4 em 4 anos. Aonde esse ano bissexto, ele é composto de 366 dias. Meu irmão, a palavra do Senhor não falha. Ou seja, existe uma palavra do Senhor nos encorajando para cada dia do ano, dizendo para você, não temais. Foi a mesma coisa que ele disse para Josué, tem de bom ânimo, Josué, eu estou contigo, eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. Foi a mesma coisa que ele disse com Moisés, não temais. E hoje eu quero dizer para você, meu irmão, que está vendo essa exposição aqui bíblica, não temais. O Senhor já deixou escrito para cada dia do ano, não temais. E aí o que me encanta é que ele vai dizer, sou eu. E isso me remete lá em Êxodo, quando Moisés fica preocupado dizendo, mas eu vou falar com uma autoridade, no caso do faraó. Eu vou falar no nome de quem? Porque, não sei se os irmãos sabem, os egípcios eles tinham um panteão de 150 deuses. Né? Cada deus tinha um nome. Osíris, Ísis. E aí, Moisés, diante daquela sarça, aquela manifestação, aquela presença de Deus ali, um tanto quanto curiosa, para chamar a atenção de Moisés, sim. Mas eu vou falar no nome de quem? E aí o Senhor diz, diga que eu sou. E repare, meu irmão, que a palavra eu sou, nunca nós vamos conseguir empregar ela no passado. Era o que o povo precisava entender. Que no meio do deserto, quando o povo estivesse com fome, era lembrado eu sou a provisão. Eu preciso de segurança. Quando o povo se sentia inseguro, era para lembrar do eu sou a tua segurança. Era quando o povo precisasse de água, era lembrar, eu sou a tua água, eu sou o teu alimento. Então, meu irmão, pega essa palavra para você, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eita, coisa linda, hein, meu irmão? Que coisa linda, sou eu. É como se fosse a voz do Pai, que vem ao nosso ouvido, nos dando segurança. Sou eu, você me conhece, não tenha medo. E vou dizer uma coisa, hein? Eita coisa que hoje a nossa sociedade está afundada no medo. Mas a palavra do Senhor vai dizer, meu irmão, eu já quero dizer sobre a tua vida,
se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. Existe uma proteção sobre a tua vida. Amém? E no versículo 28, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E aí, no versículo 29, Jesus só diz uma coisa: vem, vem. Olha que coisa linda. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Agora pega o detalhe do versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Meu irmão, muitas vezes o nosso desejo é ir em direção ao Senhor. Muitas vezes o nosso desejo é estar junto com o Senhor. Muitas vezes o nosso desejo é ignorar a tempestade, tudo que está ao nosso redor tirando a nossa atenção. Mas nós não podemos esquecer que tem vento contrário. Tem ainda a física, dizendo: olha, se você sair do barco, você vai afundar. Tem tempestade. E aí eu fico imaginando Pedro naquele momento tendo que tomar a maior decisão da vida dele. Eu vou com o Senhor ou eu permaneço no barco? Quem quer viver o sobrenatural de Deus tem que sair do barco. E olha que Pedro era pescador. Ele estava acostumado com o seu ambiente de segurança. Qual era o seu ambiente de segurança? O barco ao qual ele conduzia, o barco ao qual ele remava, o barco ao qual ele dava direção. Mas para andar sobre as águas, você tem que confiar plenamente no Senhor. Não tem leme, não tem barco, é totalmente obedecer àquele que está te chamando. Para você viver o sobrenatural do Senhor, para você viver na condução do Senhor, você precisa sair do barco. É apenas corresponder esse vem. Eu fico imaginando Pedro tirando o primeiro pé do barco, colocando o pé sobre a água e vendo que mesmo que ele sendo Pedro, que no nome grego significa Petros, pequena pedra, ele não estava afundando. Tudo isso por conta de uma palavra que o Senhor disse para ele: vem. E hoje o Senhor está dizendo para você, meu irmão: vem, pois eu estou contigo. Não tenha medo. Não é a tempestade que vai te assustar, não é o vento contrário que vai te parar, pois existe uma palavra sobre a tua vida lançada. Apenas ele diz: vem. Mas, meu irmão, acontece que Pedro, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. Justamente aquilo que o Senhor disse para ele: não tenha medo. E aí, o medo é uma pedra que nos afunda para baixo. Pedro sente o vento bater no rosto. Pedro começa a prestar atenção na tempestade, no mar revolto. Pedro começa a se deixar levar pela circunstância do momento. Pedro começa a se deixar levar pelo cenário. E aí o cenário começa a ser maior do que o pedido do mestre dele dizendo: vem. E é aí que nós começamos a afundar. Quando nós começamos a achar que o problema é maior do que aquele que está dizendo para você vir. É aí que nós começamos a afundar na nossa fé. Quando nós começamos a achar que aquele que está nos chamando vem, não tem autoridade para calar. Porque se ele está andando sobre a água, meu irmão, o ato dele falar para a tempestade parar é pouca coisa. E aí tem algo interessante. E logo Jesus, estendendo a mão, Pedro grita no versículo 30, salva-me. Está escrito aqui, clamou. Em outras traduções está gritou. Agora, irmão, pensa aqui comigo. Quem está perto precisa gritar? Não precisa gritar. Se Pedro gritou, era porque ele precisava vencer, primeiramente, o barulho da tempestade, e ele precisava ser ouvido. Então Jesus estava longe. Só grita quem está clamando por socorro. Só grita quem precisa ser atendido, quem precisa ser notado. Mas aí o versículo 31 conforta meu coração, porque enquanto Pedro está gritando, Senhor, salva-me, no versículo 31 vai dizer que logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Mas como que Pedro estava longe gritando e logo a mão do Senhor o segurou? E aí Deus ministrou no meu coração: não existe distância a qual a mão do Senhor não consiga te alcançar. Não existe tempestade. Às vezes nós achamos que o Senhor está longe de nós,
mas o braço dele está sempre perto e a mão forte dele está sempre perto para nos trazer para perto dele, pois só perto dele nós temos segurança. Ei, meu irmão, quero dizer algo aqui: não existe tempestade, não existe abismo onde a mão do Senhor não consiga resgatar. E eu creio que neste momento a mão do Senhor está ali nos prostíbulos, a mão do Senhor está ali nas bocas de entorpecente, a mão do Senhor sim está onde nós não queremos ir, onde a nossa arrogância, onde o nosso preconceito, onde a nossa religiosidade não nos permite entrar. Lá está a mão do Senhor nos resgatando. Porque, meu irmão, se nós pensarmos da onde a mão do Senhor nos tirou, não tem como nós duvidarmos que essa mão está perto de nós. Aleluia, glória a Deus. Pedro achou que a tempestade seria forte, mas lá estava a mão do Senhor para segurá-lo. E aí Jesus diz, estendendo a mão, segurou, no versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? A nossa medida precisa ser sempre a medida da fé. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, meu irmão. Fortifica a tua fé com esta palavra. E quando subiram para o barco, acabou o vento. Aqui tem um detalhe importantíssimo. Importantíssimo. Jesus está longe. Amém? Pedro desce, vai até Jesus. Mas até então, não tem tempestade acalmada, não. Não tem tempestade acalmada. Versículo 32. E quando subiram para o barco, ué, Vinícius, mas você não acabou de falar que eu tenho que tomar uma decisão de sair do barco? É, sim. A decisão é que você sair do barco e ir ao encontro de Jesus. E traga Jesus para o teu barco. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Meu irmão, sem Jesus no barco não tem tempestade acalmada. Então convida neste momento Jesus para adentrar o barco da tua vida. Se for necessário, saia do barco sim, tome sempre a decisão de ir até ele. Enquanto encontrar ele, traga ele para o teu barco. Não tem como as tempestades das nossas vidas serem acalmadas se Jesus não estiver no teu barco. E quando voltaram para o barco, acalmou o vento. Agora, meu irmão, é inegável que Pedro andou sobre as águas. Não tem como você duvidar disso. Porque eu acho que Jesus não foi carregando Pedro até o barco no colinho. Não, foi andando sobre as águas. Foi andando sobre as águas. Então aproximaram-se, versículo 33. Então aproximaram-se que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Meu irmão, depois da tempestade, ela só vai te levar a fazer uma coisa: adorar o Senhor e ver que somente Ele é capaz de acalmar as nossas tempestades, aquilo que estava fora do nosso controle. Porque Pedro até tinha domínio do barco, tinha domínio de lançar a rede, de saber como remar, de alçar as velas, acho que alçar as velas, né? Mas domínio para acalmar a tempestade só Jesus tinha. E diante daquela manifestação, não restava mais nada eles dizer que não, és verdadeiramente o Filho de Deus e que nada foge dos teus planos. Lá atrás Jesus estava multiplicando pães, agora Jesus estava acalmando a tempestade e diante daquilo não havia outra afirmativa senão dizer: és o Filho de Deus. E no versículo 34, e tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Nossa, eles nem perceberam que no meio da tempestade eles já haviam passado para outro lado. Eles nem perceberam que mesmo com a tempestade eles obedeceram, eles cumpriram o que o Senhor havia mandado eles fazer. Foi no meio de tempestade, foi com dificuldade, mas eles conseguiram cumprir aquilo que o Senhor havia mandado. Meu irmão, que você não desanime na sua busca de obedecer a Deus. Que você não desanime. Que você possa receber essa palavra sobre a tua vida. Que essa palavra venha, meu irmão, acalmar o teu coração.
Porque muitas vezes a tempestade precisa ser acalmada aqui dentro. Mas aqui dentro também tem uma voz dizendo: vem, eu sou contigo, não temas, eu estou contigo. Amém? Esse foi o load de hoje. Guarda essa palavra. Deus abençoe e até a próxima. Forte abraço. Deus abençoe.